Passei 28 anos tentando esquecer o que aconteceu nas florestas remotas do norte do Maine, no outono de 1995. Os relatórios oficiais, aqueles enterrados em arquivos empoeirados, chamaram o ocorrido de falha de equipamento e negligência dos trabalhadores. As seguradoras, ansiosas para evitar um pagamento daquela magnitude, rotularam como um ato da natureza, uma frase conveniente e sem sentido. Mas eu estava lá. Fui uma das 8 mulheres que saíram daquelas matas antigas, deixando para trás quase $1 milhão em maquinário e um pedaço da nossa sanidade. Eu sei a verdade sobre o que nos expulsou daquele lugar em absoluto pavor primal. Nossa equipe de madeireiras tinha sido contratada por uma grande corporação do setor para desmatar uma seção de floresta primária nos confins do condado de Aroostook, bem perto da fronteira com o Canadá, onde a natureza se estende ininterrupta por centenas de quilômetros. O trabalho prometia um pagamento excelente por 6 semanas de serviço intenso, limpando cerca de 400 acres de pinheiro branco e abeto vermelho de primeira qualidade. Algumas daquelas árvores tinham mais de 250 anos, gigantes imensas, que cresciam desde antes da Revolução Americana, com troncos tão grossos que 3 de nós, de mãos dadas, não conseguíamos abraçar. Lembro de olhar o contrato quando a Patrícia nos mostrou pela primeira vez, espalhando os papéis na tampa da caçamba da sua caminhonete. Parecia bom demais para ser verdade. A madeireira estava oferecendo taxas premium, um adicional de periculosidade substancial pela localização remota e bônus generosos por cumprir o cronograma de produção. A maioria de nós tinha família para sustentar, hipotecas para pagar e as constantes pressões financeiras que vêm com um trabalho sazonal e perigoso. 6 semanas com aqueles valores nos deixaria confortáveis durante os meses magros do inverno. Nenhuma de nós pensou em perguntar por que os valores eram tão altos. Nenhuma de nós se perguntou por que uma empresa pagaria um valor premium pelo que parecia ser um trabalho de corte simples numa região de madeira de lei. Éramos uma equipe experiente, confiantes em nossas habilidades e em nosso equipamento. Essa confiança, como logo aprenderíamos, era a nossa maior vulnerabilidade. Éramos uma equipe bem entrosada de 8 mulheres, todas madeireiras experientes que já haviam trabalhado juntas em várias configurações por anos, pelas vastas florestas do norte da Nova Inglaterra. Tínhamos equipamentos modernos e bem conservados. 2 Feller Bunchers da Caterpillar, um skidder da John Deere e uma potente carregadeira Link-Belt, capaz de lidar com as maiores toras que encontraríamos. A empresa forneceu um acampamento base com alojamentos, um refeitório e um galpão de manutenção a cerca de 3 quilômetros do local de trabalho designado. Nossa chefe de equipe era Patricia Hendricks, uma mulher de 50 e poucos anos, prática e sem rodeios, que começou a trabalhar com extração de madeira quando talvez houvesse apenas um punhado de outras mulheres em toda a indústria. Ela lutou contra todo tipo de discriminação e dúvida para se tornar uma das operadoras mais respeitadas da região. Rosa Martinez operava nosso Feller Buncher principal com uma precisão que beirava a arte, derrubando gigantes com a graça de uma cirurgiã. Jennifer Clearwater e Maria Santos, nossas integrantes mais jovens, cuidavam do skidder com uma energia destemida que nos surpreendia a todas. O resto de nós, inclusive eu, se revezava em várias funções de apoio, manutenção, triagem de toras e as centenas de outras tarefas que mantêm uma operação madeireira funcionando sem problemas. Confiávamos umas nas outras de um jeito que só quem trabalha em empregos perigosos junto consegue entender. Essa confiança seria testada de maneiras que nenhuma de nós poderia ter imaginado. O que tornava este trabalho incomum era seu profundo isolamento.
A cidade mais próxima ficava a mais de 110 quilômetros de distância e a estrada de terra até nosso local era um caminho esburacado que não via uma niveladora há anos. Patrícia, que já havia trabalhado nesta área geral antes, nos avisou que a cobertura de celular era inexistente. Ficaríamos isoladas do mundo exterior, exceto pelo telefone via satélite da empresa, reservado estritamente para emergências. A viagem de carro levou quase 5 horas, a partir da última rodovia asfaltada, subindo por um terreno que parecia mais o fim do mundo do que parte dos Estados Unidos continentais. As árvores ficavam maiores, suas copas tão densas que o chão da floresta permanecia em um crepúsculo perpétuo. Nosso acampamento base era funcional. Trailers para dormir, um refeitório com fogão a lenha e um galpão de manutenção. Um gerador a diesel fornecia eletricidade, embora o usássemos com moderação para economizar combustível entre as entregas de suprimentos que chegavam a cada 10 dias. A primeira semana passou sem incidentes. A madeira era excepcional e nós caímos no nosso ritmo familiar. O trabalho era duro, mas satisfatório, tendo como pano de fundo uma natureza intocada, pintada com as primeiras pinceladas brilhantes do outono. Foi durante a nossa segunda semana que os primeiros sinais incomuns apareceram. Começamos a encontrar árvores que havíamos marcado para corte com cortes profundos em suas cascas. Os arranhões iam de cerca de 2 metros do chão até quase 3,5 metros de altura, alto demais para um urso. Ocorriam em conjuntos paralelos de 4 ou 5 linhas, sugerindo garras enormes ou dedos incrivelmente fortes. As marcas eram recentes, com a seiva ainda escorrendo das feridas, indicando que haviam sido feitas poucas horas antes de as descobrirmos. Então Rosa Martinez, enquanto fazia sua inspeção matinal, encontrou as pegadas. Na terra fofa ao redor de seu Feller Buncher, ela descobriu pegadas enormes que eram perturbadoramente humanas, mas muito maiores, medindo quase 18 polegadas de comprimento. Elas mostravam 5 dedos distintos e o que parecia ser um arco, mas seu tamanho era impossível. As pegadas formavam um círculo irregular ao redor da máquina estacionada, como se algo tivesse andado ao redor dela durante a noite, estudando-a. A profundidade das marcas sugeria um peso muito além de qualquer ser humano. Mais perturbadoras foram as marcas de mãos que encontramos nas janelas da cabine. Impressões de palmas enormes, pressionadas contra o vidro a quase 2,5 metros do chão. A maioria da equipe inicialmente descartou, como sendo coisa de urso, embora até a Patrícia tivesse que admitir que as pegadas não correspondiam a nenhum urso que ela já tivesse visto. Jennifer Clearwater, que cresceu caçando nessas florestas, foi a primeira a sugerir outra coisa. Ela tinha ouvido histórias dos anciãos Penobscot sobre criaturas grandes e peludas que viviam nas partes mais profundas das florestas primárias, seres que eram quase humanos, mas possuíam força e inteligência incríveis e eram ferozmente protetores de seu território. Nós rimos da ideia, mas uma corrente de inquietação genuína havia começado a se espalhar pelo nosso acampamento. Os sons começaram durante a nossa terceira semana. No início, eram estrondos distantes na floresta, que atribuímos à queda de madeira morta. Mas eles se tornaram mais frequentes, mais próximos e ocorriam com um ritmo que sugeria uma ação deliberada. Quando investigamos, encontramos árvores enormes e saudáveis que haviam sido derrubadas, seus sistemas de raízes arrancados da terra por uma força tremenda e inimaginável. O mais inquietante eram os chamados que começamos a ouvir nas primeiras horas da manhã, antes do amanhecer. Eram chamados graves e ressonantes que ecoavam pela floresta como nada que qualquer uma de nós já tivesse encontrado. Não eram sons de animais, mas também não eram humanos. Os chamados tinham uma qualidade deliberada, comunicativa. Um chamado ecoava do cume acima de nós,
respondido por outro do vale abaixo, e um terceiro vindo do fundo dos bosques a leste. Lembro-me de estar deitada no meu beliche, com o coração batendo forte, tentando me convencer de que estava ouvindo lobos. Mas eu já tinha ouvido lobos uivando, e isso não tinha nada a ver. Esses sons eram estruturados, quase musicais, como uma conversa mantida em uma língua mais antiga que o tempo. Quando mencionei isso no café da manhã, vi pelos olhares no rosto de todas que elas também tinham ouvido. A camaradagem descontraída da nossa equipe tinha evaporado, substituída por uma vigilância nervosa. O primeiro encontro direto aconteceu durante a nossa quarta semana. Rosa estava trabalhando sozinha, derrubando um grupo de grandes pinheiros a cerca de 400 metros da equipe principal. De repente, os sons normais da floresta, os pássaros, os insetos, silenciaram. Não silêncio assustador. Ela ouviu algo grande se movendo pela vegetação, rasteira próxima, algo que não fazia esforço para esconder sua aproximação. Estava andando de pé, quebrando galhos que parariam uma pessoa. Os sons se aproximavam, circulando sua posição. Rosa, abalada, ligou sua máquina novamente e começou a recuar em direção à área de trabalho principal. Os sons do movimento acompanhavam seu ritmo, mantendo-se fora de vista, seguindo sua retirada. Estava a conduzindo. Ela percebeu com um choque frio de medo, guiando-a de volta para nós. Quando ela chegou à área de preparação, sua voz tremia enquanto nos contava o que aconteceu. Rosa era a mais calma entre nós, mas algo a havia assustado de verdade. Patrícia decidiu investigar imediatamente. 3 de nós seguimos as marcas do Skidder de volta, armadas com rifles. A vegetação rasteira estava amassada em um caminho que seguia a rota de Rosa. Encontramos várias pegadas nítidas, mostrando detalhes que não deixavam dúvidas. As impressões dos dedos tinham marcas de unhas, não de garras. O calcanhar mostrava um arco semelhante ao humano. Eram os rastros de uma criatura bípede, com pelo menos 2,5 metros de altura e pesando talvez uns 300 quilos. Mas a descoberta mais perturbadora foi como as mudas de árvores ao longo do caminho haviam sido quebradas e torcidas, algumas entrelaçadas para criar barreiras parciais. Estávamos olhando para evidências de uso de ferramentas e modificação ambiental, marcas de uma inteligência superior. O que quer que estivesse lá fora não era apenas um animal. Grande, estava pensando, planejando. Naquela noite, Patrícia distribuiu rifles de caça. Não tínhamos certeza contra o que estávamos nos defendendo, mas estava claro que algo grande, forte e inteligente estava demonstrando um interesse ativo em nossa operação. Os ataques ao nosso equipamento começaram na noite seguinte. Havíamos estabelecido uma vigia de 2 mulheres. Por volta das 3 da manhã, as guardas ouviram o som de metal sendo golpeado. Elas encontraram nosso gerador reserva atacado. A carcaça de metal estava amassada e rasgada, como se algo tivesse tentado arrancá-la com as próprias mãos. As mangueiras de combustível foram arrancadas, e o mais inquietante foram as marcas de mãos pressionadas no metal macio, mostrando dedos muito mais longos e grossos que os de qualquer ser humano. O ataque parecia experimental. Componentes haviam sido removidos e colocados em pilhas organizadas nas proximidades, como se tivessem sido estudados. Os ataques se intensificaram nas noites seguintes. Cada manhã trazia novas evidências de uma investigação sistemática. Sistemas hidráulicos foram desmontados, fios elétricos foram arrancados e estudados. Na quarta noite, descobrimos que nosso algoz tinha descoberto como operar nossas ferramentas. Uma motosserra havia sido ligada e funcionou até ficar sem combustível, deixando um padrão de corte grosseiro em uma pilha de toras. A criatura havia descoberto como prepará-la, ajustar o afogador e puxar a corda de partida apenas por observação. Na sexta noite, finalmente conseguimos ver claramente.
Maria e Jennifer estavam de guarda quando ouviram sons perto do galpão de manutenção. Elas se separaram para se aproximar de duas direções. O que viram desafiava tudo o que conheciam. Uma criatura com quase 2,70 metros de altura estava sistematicamente vasculhando nosso estoque de peças de reposição. Era coberta por pelos escuros, castanho-avermelhados, e tinha as proporções gerais de um humano, mas ampliadas para um tamanho impossível. Seus braços eram longos, seus ombros impossivelmente largos. Sua cabeça era humanoide, mas primitiva, com uma crista sagital pronunciada e arcadas supraciliares pesadas. Mas seus olhos, refletindo nos feixes de suas lanternas, mostravam uma inteligência inconfundível. Quando Jennifer acidentalmente pisou em um galho, a criatura se virou na direção do som. Por vários longos segundos, mulher e criatura se encararam. Então, a coisa abriu a boca e produziu um rugido tão alto e poderoso que elas o sentiram como uma pressão física no peito. Não atacou nem fugiu. Ficou parada, avaliando-as. Então se virou e caminhou. Não correu, mas caminhou para dentro da floresta com uma confiança casual que era mais aterrorizante do que qualquer agressão poderia ter sido. Na manhã seguinte, encontramos nosso Feller Buncher principal destruído com uma ferocidade que nos deixou atônitas. A cabine da máquina, feita de placas de aço de 0,5 polegada de espessura, havia sido rasgada como uma lata de sardinha. O compartimento do motor foi sistematicamente desmontado, seus componentes espalhados. As mangueiras hidráulicas haviam sido arrancadas e amarradas em nós, uma clara demonstração tanto de força quanto de zombaria inteligente. A criatura poderia ter matado qualquer uma de nós, mas concentrou sua agressão em nosso equipamento. Estávamos lidando com algo que fazia escolhas deliberadas. Patrícia tomou a decisão de evacuar imediatamente. Mas quando ela tentou usar o telefone via satélite para relatar nossa situação, descobriu que ele havia sido desativado. Componentes cruciais haviam sido removidos. As criaturas entendiam sua função e nos isolaram de propósito. Estávamos completamente sozinhas. Carregar nosso equipamento restante levou a manhã toda. Enquanto trabalhávamos, podíamos sentir olhos nos observando. Vislumbramos formas escuras e maciças se movendo na linha das árvores. Eles não estavam mais se escondendo. Também descobrimos que eles haviam estado em nossos alojamentos. Pertences pessoais foram movidos e examinados, embora nada tenha sido roubado. Roupas foram desdobradas e redobradas. Encontrei uma carta da minha filha, que eu guardava no bolso da jaqueta, cuidadosamente removida e colocada no meu travesseiro. A intimidade daquela violação foi, de alguma forma, mais perturbadora do que todo o dano ao equipamento. Nosso comboio de caminhões e o maquinário restante deixou o local por volta do meio-dia. Fui com a Patrícia, os nós dos seus dedos brancos no volante. Eu já enfrentei todos os perigos nestas matas, disse ela em voz baixa, mas nunca me senti como uma presa antes. É isso que éramos lá, presas. Enquanto dirigíamos, movimentos nas árvores acompanhavam nosso progresso. Estávamos sendo escoltadas para fora. A cerca de 16 quilômetros do local de trabalho, encontramos nosso caminho bloqueado. Um pinheiro branco enorme e saudável havia sido partido ao meio e jazia atravessado na estrada. O tronco fora quebrado, pelo que só poderia ter sido uma força enorme aplicada. Enquanto estávamos ali paradas, os chamados começaram novamente, desta vez de todos os lados. Estávamos cercadas. Patrícia deu a ordem de abandonar tudo. Pegamos nossos pertences pessoais e armas e começamos a caminhar pela estrada da montanha, deixando para trás centenas de milhares de dólares em maquinário. Atrás de nós, podíamos ouvir os sons dos nossos veículos abandonados sendo explorados e destruídos. A caminhada até a cidade mais próxima levou quase 20 horas. Estávamos constantemente cientes de que éramos seguidas.
As criaturas permaneciam na floresta ao lado da estrada, acompanhando nosso ritmo, mas nunca se mostrando. Caminhamos durante a noite com muito medo de parar. A escolta não era abertamente ameaçadora, mas a pressão psicológica era imensa. Estávamos sendo pastoreadas para fora de seu território por seres que estavam escolhendo nos deixar viver. Quando finalmente alcançamos a civilização, nosso relato foi recebido com ceticismo. Investigadores da empresa e a polícia estadual foram enviados ao local, suspeitando que havíamos inventado a história para encobrir um roubo. Mas não encontraram nada, nenhum vestígio de nossos caminhões e maquinário abandonados. Tudo tinha desaparecido, como se nunca tivesse existido. Os investigadores não encontraram marcas de pneus ou de arrasto. As máquinas simplesmente sumiram. A situação só foi resolvida quando imagens de reconhecimento de satélite confidenciais se tornaram disponíveis. Elas mostravam perturbações maciças na floresta ao redor do nosso local de trabalho e grandes figuras bípedes se movendo entre as árvores. As imagens forneceram provas inegáveis de que algo correspondente às nossas descrições estava ativo naquela área. Elas também revelaram o destino do nosso equipamento. Ele havia sido sistematicamente desmontado, os componentes espalhados e escondidos por quilômetros em toda a floresta. Cada membro da nossa equipe foi obrigado a assinar acordos de confidencialidade abrangentes em troca de uma compensação generosa. A reunião ocorreu em um prédio federal sem janelas, com advogados e homens de terno que nos avisaram que qualquer discussão pública resultaria em graves consequências legais sob estatutos de segurança nacional. Perguntei a um deles por que isso importava tanto. Sua resposta me gelou. Porque se as pessoas soubessem que eles são reais, disse ele, elas iriam querer encontrá-los, e se os encontrassem, as criaturas teriam que responder. Não estamos protegendo as criaturas das pessoas, senhora. Estamos protegendo as pessoas das consequências. A verdade, como soube anos depois por um guarda florestal aposentado, era que o governo sabia sobre essas criaturas há décadas. Pequenas populações do que só poderiam ser descritos como hominídeos remanescentes viviam nas áreas mais remotas, seus habitats cuidadosamente gerenciados para minimizar o contato humano. Nossa operação madeireira havia invadido inadvertidamente uma dessas áreas protegidas. Eles não eram monstros, mas seres inteligentes com estruturas sociais complexas que os mantiveram escondidos por milênios. Passei os últimos 28 anos tentando processar o que vivenciei. Os pesadelos diminuíram, mas às vezes ainda acordo ouvindo aqueles chamados impossíveis. Mudei-me para a cidade, o mais longe possível das matas profundas. As outras mulheres da nossa equipe se espalharam, cada uma lidando com o trauma à sua maneira. Nos afastamos. A memória compartilhada era pesada demais para carregarmos juntas. Estou contando esta história agora, porque acredito que as pessoas têm o direito de saber. Os acordos legais que assinei ainda podem ser válidos, mas já estou velha o suficiente para que as consequências importem menos do que a verdade. Aqueles seres magníficos e aterrorizantes merecem reconhecimento e proteção. Minha saúde está debilitada e carreguei esse segredo sozinha por tempo demais. Não estamos sozinhos neste planeta e nunca estivemos. A natureza selvagem guarda segredos que nossa civilização escolheu ignorar. E um desses segredos passou pela minha vida há 28 anos e mudou tudo. Algumas noites, quando a cidade está quieta, quase consigo ouvi-los novamente, seus chamados graves ecoando pelas montanhas. E me pergunto o que eles estão dizendo sobre nós, a espécie que continua avançando cada vez mais em seu mundo. Espero nunca descobrir, mas suspeito que esse dia está chegando, estejamos prontos ou não. A floresta se lembra. E eu também.